Então, continuando no vídeo 2 de 4, a gente agora vai ver esses atributos aqui embaixo da parede. Tá, vou dar uma cancelar para a gente voltar. Então eu tenho a minha parede. Tá, lembrando que se você quiser ver a tua parede também em 3D e você quer ver o reboco, às vezes é importante você colocar uma caixa de corte. Ela te ajuda nisso. Então, caixa de corte. A caixa de corte aqui ela deve estar oculta. Aqui, ó. Então aqui está a caixa de corte. Só mostrar, tem todas as paredes aqui, né? Só mostrar, tá tudo. Então quando eu clico na caixa de corte, eu posso vir cortando. Então, só que você tem uma opção que é a seguinte na caixa de corte. Você tem a opção de clicar na parede. Você vem aqui em modificar, vai descendo, vista, tem aqui a caixa de seleção. Na verdade é uma caixa de corte direta no objeto selecionado, né? Então vou cortar aqui a parede que eu estou fazendo, ó, só para a gente estar vendo a questão do reboco. Então a parede cortada aparece, ó, em 3D no caso, estou falando. Também poderia ver o reboco, né, no TR, mas eu consigo ver também em 3D com a caixa de corte. Com a caixa de corte. Então, feito isso, vamos ajustar aqui, vamos dar uma olhada. Então, vamos passar para os outros parâmetros de composição da parede. O ajuste de outros itens. Ali. Então, vamos ali. Essa é a parede que eu criei. Editar tipo. Editar. Então, os outros parâmetros que eu tenho aqui, nós vamos começar por esse aqui, ó, virada de revestimento padrão e nas extremidades. Vou começar nas extremidades, para vocês verem, dá para ver direto no preview aqui em planta de piso, o que que é. Então eu tenho um reboco dos dois lados, e eu posso querer, na ponta da parede, ou seja, quando uma parede está solta, eu posso querer definir se ela vai ter reboco na sua extremidade. Deixa eu ver como é que está a parede aqui. Aqui, essa parede ela está chegando com outra. Deixa eu ver se eu puxo ela aqui, para ver a extremidade de parede. Ó. Então essa aqui é o que a gente chama de extremidade da parede. Deixa eu puxar a caixa de corte para cá. Então essa aqui é a extremidade de parede. Então, clicando nela, editar tipo, editar. Então nas extremidades eu posso querer que o reboco de dentro, lado interno, vire na extremidade. Ou eu posso querer que o reboco exterior vire na extremidade, ou eu posso não querer nada na extremidade. Então tem parede que eu vou chegar num pilar, por exemplo. Por que eu vou querer reboco entre o tijolo e o pilar? Para que eu vou querer um reboco? Não há necessidade. Então vou deixar aqui nenhum nas extremidades. Então essa parede está composta assim. Então você sabe que quando você estiver trabalhando, olhando aqui de cima nela, tem que olhar na superior. Vou colocar a opção média. Então está ali, ó, como é que está a extremidade dela. Então se eu tenho um pilar aqui, eu não vou ter reboco. Então não faz sentido eu ter reboco entre o tijolo e o pilar. Isso aí é importante, essa definição da extremidade, levando-se em conta a questão de quantitativo. Então para o quantitativo, é importante esse tipo de definição. Ok? E só por curiosidade, a gente está alterando aqui dentro, mas também você pode alterar aqui fora, que eu tenho aqui, ó, virar nas extremidades. Então aqui existe uma redundância de parâmetros. Tá? Então eu mexer aqui é a mesma coisa que eu apertar editar e mexer aqui. Tá? Então continuando, ainda em parede, vamos ver agora esse virada do revestimento padrão nas inserções. Este aqui, vai influenciar somente o caso onde você tem uma porta, uma janela, você tem algo inserido dentro da parede. Tá? Então vamos colocar um elemento inserido dentro da parede para ver isso aqui sendo efetivamente funcionando. Então janela, vou colocar uma janela aqui. Deixa eu ver se a janela não vai atrapalhar. Para ver em 3D ela vai barrar, mas dá para ver isso tranquilamente em planta. Então aqui em planta dá para a gente entender isso. Tá?
Então aqui, quando eu coloco uma janela, aí que entra a questão do colocar na parede, que entra a questão do virar nas inserções. Então, editar. Então, virar nas inserções é o seguinte, eu tenho um reboco, aí eu abro, e aí eu escolho. Quando eu interseccionar com uma janela, eu quero que esse reboco ele entre, e a janela seja encaixada. Eu quero que, ao entrar, entre um pouco do externo, um pouco do interno, entra só o externo, entra só o interno, ou não vira. Vamos colocar, por exemplo, a opção não virar. Ó, assim não vira, o reboco não entra. Ó. Agora vamos voltar lá. Editar. Aqui não vai servir muito, vai ser só aqui mesmo. Então aqui, exterior. Então ele vai ver qual que é o reboco exterior e vai entrar. Ó, trouxe só o reboco exterior. Mas ficou estranho porque não falta alguma coisa aqui. Isso acontece, depende do tipo de acabamento da esquadria, etc. Tá, então, e o outro, ambos, é um pouco de cada um. Então, se for, aqui tem uma observação, vou colocar ambos agora aqui. Vale uma observação seguinte, tá? Aqui tem um acabamento tanto de fora quanto de dentro se encontrando no centro. Aqui vale como observação o seguinte, aqui se você tiver um caixilho que esconde esse lado da parede, não vai fazer diferença nenhuma aqui, reboco que vai entrar aqui. Mas se você tiver uma parede, uma esquadria fina, de alumínio, onde você vê a parede, isso vai fazer diferença. Então aí vocês têm que considerar essa questão, tá? Da virada aqui. Continuando lá na composição de parede, nós temos aqui modificar a estrutura vertical. Tá? Então, modificar a estrutura vertical consiste de você pegar e você mudar a estrutura do reboco, muito voltado para o revestimento isso aqui, tá? Muito voltado para o revestimento, para você alterar, deslizar o reboco sobre a parede, por exemplo, ou cortar um pedaço do revestimento e botar materiais diferentes. Então isso aqui é polêmico pelo seguinte, é muito limitado esse recurso, tá? Já digo, vocês vão ver um problema que tem. Acaba que as pessoas conseguem fazer desde que elas só forem escorregar, vamos dizer assim, um revestimento, ou seja, eu baixar esse revestimento do lado de cá, ou baixar o revestimento do outro lado. Os dois ao mesmo tempo, o programa não permite. Então se eu tiver uma parede que divide, vamos supor que eu tenho uma parede que divide uma cozinha e uma área de serviço, e dos dois lados eu teria que rebaixar o reboco porque eu tenho um forro de PVC, por exemplo, já não vai funcionar. Tá? Então isso aqui é muito estranho no programa. Mas se for baixar só um lado, por exemplo, uma parede num quarto, um banheiro. No quarto o reboco vai até em cima, mas no banheiro o reboco vai até mais baixo porque eu tenho um teto mais baixo de um forro de PVC. Aí vai funcionar. Então vamos ver como é que isso funciona. Então eu pego aqui e clico aqui embaixo em modificar. Clico ou neste reboco ou neste. Vai aparecer um cadeado. Então neste cadeado você tem que botar o cursor de forma que ele fica amarelo. Aí você clica e abre ele. Então eu destravei os rebocos. Então esse reboco está livre para se movimentar independente na hora da modelagem. Vou clicar OK. Para mostrar para vocês onde é que isso se reflete. Então quando eu clico aqui agora na minha parede, vamos localizar lá. A gente vai ver, já está aparecendo ali embaixo. É porque eu fiz embaixo, acho que eu vou fazer em cima. Porque aí está mais fácil eu pegar em cima. Eu fiz embaixo ali. Vamos voltar ali. Eu posso fazer embaixo ou em cima esse destravamento. Tá? Modificar. Vou fechar de novo esse cadeado. Vamos fazer em cima. Fica mais fácil de ver. Fechar o cadeado amarelo. Quase. Pronto, abrir. Ok. Então, como vocês podem ver, ali tem duas flechas agora. Por quê? Por causa desse destravamento. Então, eu posso baixar ela independente. Então, essa parede aqui eu posso baixar. Eu posso definir uma altura. Então, olhando de frente,
o meu reboco ele está descolado. Ó, ele está descolado da parede. Então eu defino uma altura. Então seria em que caso? Esses casos que eu exemplifiquei. Então se eu tenho um rebaixo aqui, um forro de gesso ou um forro de PVC que está rebaixado e o reboco não vai adentrar além do forro. Então você pode fazer rebaixo usando esse recurso. Problema se eu quiser rebaixo dos dois lados. Aí eu não vou conseguir. Vamos ver isso. Então se eu for lá, colocar modificar, clicar, vou colocar aqui modificar, abrir, agora está os dois abertos, ó. Cliquei OK, erro. Tá, então esse é um problema. Então, se eu quiser deslizar agora essa outra, eu vou ter que fechar esta aqui. Então vou ter que refazer isso aqui. Então, venho, fechei, venho, fechei. Agora eu abro essa. Ok. Tá. Aí o que aconteceu? Ó? Ele subiu um lado e abaixou o outro aqui. Ele trouxe para o lado de cá. Ó. Então acaba que eu não consigo fazer os dois lados, ou seja, descorregar para baixo os dois rebocos, tá? Então isso acaba sendo um limitador, tá? E aí por isso que muita gente quando vai trabalhar com parede assim, acaba trabalhando com isso aqui, ó, decompondo em peças na parede desse caso, tá? Que é outra situação. Então decompondo em peças, aí sim eu quebro uma parede das camadas que ela possui e eu consigo fazer essa movimentação de baixar um reboco de cada lado, deslocar os revestimentos. Só que daí você quebra a parede, ela é quebrada em diversos revestimentos. Né? Ela não fica com a mesma característica e ela não vai ter mais as propriedades todas as propriedades que uma parede tem. Então é uma conversão. Né? Então quando eu transformo em peça, ó, transformei essa parede em peça. Então eu tenho os rebocos independentes, eu tenho a parte do centro independente, mas você percebe que eu não tenho mais as mesmas parâmetros, ó, editar tipo, não, eu perco a possibilidade de estar configurando como eu estava fazendo. Já é uma outra coisa. E aí você vai trabalhar com os parâmetros que o comando peças tem. Mas o comando peças, aí sim, permite, tá, que eu faça essas alterações, esses ajustes, tá? Então, essa é a vantagem de você trabalhar com peça, é você ter essa flexibilidade. Então, o que se recomenda, se você quer mesmo trabalhar com reboco abaixado dos dois lados, rasgos diferentes, você trabalha com peças, né? Então, por exemplo, aqui em peças eu posso fazer isso aqui, ó. Se eu quero baixar os dois como que não deu para fazer pelo parâmetro de parede. Então eu posso selecionar uma das três peças, ó. São três aqui, ó, do tijolo e reboco de cada lado. Né? Eu apaguei aqui tem um revestimento ainda de tinta que eu apaguei. Então aqui está com 4, porque essa aqui não é a parede que eu estou trabalhando, essa aqui ela é outro tipo. Para pegar uma parede então igual a que eu montei, vamos fazer o seguinte, vamos passar essa parede para o tipo que eu criei. Ó, essa parede do tipo que eu criei. E aí vamos quebrar em peças. Aí fica igual, aí fica com dois rebocos e um tijolo. Tá? E aí, ó, nesse caso eu poderia sim, aí eu seleciono o que eu quero baixar, eu venho em propriedades, eu tenho mostrar manipuladores da forma, ó, eu marco, e aí aparecem as flechas e eu posso baixar. Ó. Então eu posso baixar de um lado, marcar manipuladores da forma, e eu posso baixar do outro, que é aquela limitação que ali por dentro eu tinha. Tá? Além disso também eu posso cortar, tá, uma peça dessa, olhando de cima ali, ó, sempre de cima, tá? Se não der aqui em 3D ou em 2D, para cortar. Então, dividir peças. Ó, eu faço uma linha, um croquis, onde eu quero cortar. Então, eu vou voltar um pouquinho, ficou um pouco rápido. Então, repetindo aqui, deixa eu voltar.
Então seleciono a peça, venho aqui em cima em dividir peça, eu passo para outro setor, eu venho aqui em editar croquis, eu passo uma linha onde eu vou cortar, que é esse reboco aqui, ó. Confirmo, olha, ele já cortou, confirmo de novo. Então com isso agora eu fiz um corte, ó. Tenho duas peças, venho aqui mostrar manipuladores e aí eu diferencio, tá? Isso sem contar pelo fato que eu posso pegar uma placa dessa de revestimento, tá? E eu posso trocar o material dela, tá? Ela está com o material original, né? Que é aquele reboco externo que eu coloquei lá dentro, mas eu posso vir aqui, ó, material por original, desconectar e colocar um outro material. Então aqui eu poderia, vou colocar só exemplificar essa pedra aqui, tacolumi. Então a pedra está aqui. E aqui ainda é aquele reboco da parede minha lá, original, do editar tipo. Editar que eu coloquei lá quando eu montei, fiz a composição, tá? Então, fica a sugestão de que quando for fazer algo muito diferenciado, tá? Opte por fazer por peças, né? Conversão. Mas lembre-se bem do seguinte, ela quebra toda a estrutura da parede tradicional. Então, toda aquela questão de altura, conexão com nível, tudo isso não tem. A conexão com nível ainda tem, mas eu digo, toda aquela restrição de superior, altura, tudo que foi visto na aula da semana passada é modificado quando você quebra, tá? Quando você quebra a parede em peças, tá? E aí você vai ter que cuidar com as conexões, ó. Então essa aqui é a conexão dessa parede que não foi quebrada, uma parede que foi quebrada em peças. Tá? Mas se você quer flexibilidade, é a melhor solução. Ok? Então você perde um pouco da questão paramétrica de clicar na parede e digitar aqui a altura dela. Ó. Porque você tem uma peça e agora você não tem essa possibilidade de digitar. Você vai ter que ligar os manipuladores e aí você vai ter que baixar manualmente, tá? Essa altura. Tá? Então essa é a questão de trabalhar ali com as peças. Fazendo o fechamento ali da parte de parede, o que acontece? Aqui nós temos ainda a opção de cortar a parede, que é aquilo que nós acabamos de fazer com peça, né? Então essa aqui é uma parede que ainda está só liberando o reboco ali, tá? Então editar tipo, vou voltar ao cadeado aqui, então modificar este aqui, ó. Vou voltar ele a travar ele. Bom, fechei ele, não tem mais opção. E vou ver outra coisa aqui agora, que é a possibilidade de cortar em duas camadas, a camada de baixo e a camada de cima. O que ocorre? De novo, é muito restrito. Tá? É muito restrito aqui você fazer aqui por dentro. Porque nem eu tenho a restrição de eu não conseguir mexer. Eu tenho a restrição de eu não conseguir mexer no eixo vertical, né? Então aqui eu tenho essa restrição. Então essa restrição acaba acontecendo também se eu quiser cortar aqui um reboco, fazer algum tipo de operação com um reboco, eu também acabo tendo muita restrição aqui. Mas de todo modo eu vou mostrar aqui como é que eu poderia estar quebrando o revestimento através aqui dessas opções aqui de dividir região. Tá? Vocês observam que quando eu seleciono uma faixa, eu estou na vista do corte. Então quando eu seleciono aqui as faixas, ele me mostra em azul que está selecionado. Me mostra em azul que está selecionado. E eu posso estar vindo fazendo cortes. Esses cortes, eu venho, então, no caso aqui, eu tenho a opção aqui, ó, dividir região, então eu escolho. Então, vou selecionar este, dividir região. Ele tem uma faca, eu posso cortar. Ó. Então, eu estou fatiando aqui a parte de baixo desse reboco. Tá? Uma vez fatiado, ele faz a separação.
Além de você dividir, você pode ajustar o quanto você quer que fique cortado no meio, mais no alto, ou fazer mais cortes. Então você pode clicar aqui em modificar, você clica nessa divisão aqui, você pode digitar o tamanho que vai ser esse corte. Então aqui no caso vai ser 50 centímetros. Tá? Ali tem uma flecha, quando você aperta modificar, você tem uma flecha. Se você clicar na flecha de cima, você mexe na cota de cima. Vamos supor que você quer definir essa parte de cima aqui, qual que é a espessura, você quer mover. Basicamente ele vai mover, né? Você vai mover a parte de cima e a parte de baixo, dá no mesmo, né? Ó. Então ele vai subir. Então aqui também eu posso cortar o reboco e posso estar atribuindo materiais, mas como eu disse, né? Isso aqui eu vou detalhar mais para frente, para fazer só um vídeo específico de limitações, né? Aqui eu vou só mostrar a possibilidade, tá? Mas depois eu vou fazer um vídeo específico comparando, né? Então aqui é só mais uma apresentação dessa possibilidade de você mexer no reboco com peça, de você mexer no reboco internamente, tá? Depois nós vamos fazer um vídeo comparando e fazendo diversas alterações, tanto cortes horizontais quanto verticais, tá? Mas a gente já apontou algumas limitações, né? Que aqui, por exemplo, eu não consigo abaixar os dois, e com peça eu consigo baixar os dois. Tá? Vou dar um OK aqui. Tá? E ficou ali o corte, tem um corte que passa aqui, depois eu poderia trocar o material. Tá? Então, essa é uma visão geral da composição da parede, de como é que vocês podem estar compondo essa parede, mexendo na parte de reboco, de revestimento, né, fazendo os ajustes, e aí depois que você altera tudo, você cria padrões de parede diferentes. Tá? Então, toda vez que você clicar numa parede, editar tipo, você pode pegar ela, duplicar, alterar e as características você pode estar modificando. Então aqui a gente deu uma passada geral, só não vemos isso aqui, e isso aqui depois a gente vai olhar com mais detalhe quando for comparar paredes com relação a acabamento com reboco. Isso aqui também eu não vou mostrar, porque isso aqui está conectado com modelagem no local. Tá? Então isso aqui também eu vou mostrar quando for comparar com modelagem no local. Aí a gente faz um vídeo específico. Porque quando eu faço modelagem no local, eu posso fazer frisos e paredes adicionais, ou pode fazer por aqui. Porque na verdade acaba sendo, vocês perceberam nessa questão de fazer por peças ou fazer por dentro, que às vezes você tem caminhos diferentes para fazer a mesma coisa. Deixa eu aqui tirar minha caixa de corte. Dando continuidade em parede, alguns itens que é importante a gente ver também de edição de parede é o perfil. É importante a gente falar do perfil de parede. O perfil é algo importante para você modificar. E a novidade dessa versão, que é a possibilidade de eu inclinar a parede. Então, isso são itens que nós mostramos na última semana. Então, uma parede, eu posso fazer o que? Eu posso inclinar ela enquanto perfil, e eu posso inclinar ela enquanto ângulo dela inteira. Então, ela inteira, eu tenho agora um recurso nas propriedades chamado seção transversal. Ela está sempre vertical. Eu posso agora fazer a parede inclinada. Deixa eu pegar aqui uma outra parede aqui. Vou fazer uma parede aqui, tipo básica, para mostrar essa questão. Então aqui essa parede eu tenho aqui, ó, inclinada, tá? Então quando eu coloco essa parede, aqui pode ser que tenha dado algum problema por estar conectado com outra. Deixa eu ver o que ele dá de recado. Uma parede com perfil editado, tá? Ela já tem alguma edição em cima dela, por isso que ela não permitiu.
Mas essa aqui que eu acabei de colocar exemplifica esse novo recurso que é a parede inclinada. Então, ou você trabalha com ela na vertical, ou você trabalha com ela inclinada. Com ela inclinada eu tenho aqui a angulação, eu posso digitar o ângulo, que no caso 45. Ó. Se eu fosse fazer uma casa com a parede a 45 graus. Tá. Essa opção não havia antes, então a gente fazia parede inclinada de duas formas. Ou eu fazia uma massa, e aí usava isso aqui, e a partir da massa, na face da massa, eu pegava uma parede, criava uma parede a partir de uma face inclinada da massa. Era uma opção. E a outra opção era modelagem no local. Então, quem modelar no local, eu poderia também fazer uma parede inclinada. Agora tem a possibilidade de fazer direto aqui. Tá? Esse é o primeiro item que a gente vai mostrar. Outro aspecto que a gente vai mostrar da parede, tá? É a possibilidade da gente mexer no perfil da parede. Então a parede, ela permite que você altere o seu perfil. Então aqui no caso eu clico na parede, eu tenho toda a parede que você tem editar perfil, que nada mais é do que o contorno da parede colocada. Então com isso eu posso fazer, ó, vou selecionar aqui, ó, eu posso fazer uma parede com uma ponta. Ó. Remover restrições, ó. Fiz uma ponta, confirmo, faço uma parede diferenciada. Tá? Outra coisa importante que eu gosto de sempre mostrar em editar perfil, tá? É a questão de você trabalhar um rasgo de parede. E aí você vai cair naquela questão que eu acabei de falar. Você tem várias formas de fazer a mesma coisa. Então você vai perceber que a gente pode fazer um rasgo retangular aqui na parede através da edição de perfil, mas existe um comando abertura de parede. Tá? Então, às vezes, você tem duas formas de fazer coisas que ficam iguais. E aí você tem que analisar qual que você vai fazer. Então, se, por exemplo, nesse perfil dessa parede, eu vier aqui e desenhar um retângulo por dentro, uma figura fechada por dentro, como essa aqui, ó. Quando eu confirmo, ele faz o rasgo. Tá? Posso fazer de qualquer forma. Posso fazer, sei lá, se eu quiser fazer arqueado. Arqueado. Tá? Então, e esse botão redefinir parede, ele restaura a parede original no perfil que ele foi criado. Ele foi criado pela primeira vez. Tá? Se vocês olharem aqui em cima, ó, a abertura na parede. Ó. Então eu fiz uma abertura na parede usando editar perfil, mas eu poderia fazer uma abertura na parede usando essa opção. Tá? Então aqui no caso, ó, abertura na parede, ele já reconhece a parede aqui. Ó, novamente, parede, abertura na parede, eu risco e ele faz uma abertura aqui na parede. Tá? Então, uma outra forma. Diferenças, tá? E considerações. Diferenças e considerações a falar aqui sobre esse comando abertura de parede. Primeira consideração, ele é selecionável. Ó. Então, ele é editável, ele é selecionável e você pode editar essa abertura. Okay. Então, ó, eu seleciono esse rasgo e eu posso estar editando ele. Tá? Outra consideração sobre esse rasgo na parede que eu faço com esse comando abertura na parede. Tá? As portas e as janelas fazem uso deste comando. Então, toda vez que você, na verdade, você coloca uma janela, ou toda vez que você coloca uma porta, tá? Junto tem este comando abertura na parede. Tá? É lógico que você não vai conseguir selecionar isso. Você vai ver, ó, eu tenho a porta, até vou isolar a porta e a parede. Isolei os dois. Ó. Se eu oculto um, ó, eu não consigo pegar nada relacionado à abertura de parede como eu consigo pegar aqui. Ó. Por que isso? Porque, na verdade, essa abertura de parede, ele está presente aqui para poder rasgar a parede e colocar a porta, mas ele está dentro da família da porta. Tá?
Então isso aqui é uma família que foi construída, depois vai ter um vídeo só sobre família. Então se eu vou lá em editar família, tá? Aqui dentro tá a abertura de parede. Tá? Então ali tem uma abertura de parede, que eu vou selecionar agora. Ó. Então está aqui a abertura de parede. Então é este desenho que eu peguei que está fazendo um rasgo na parede que permite que a porta apareça sem intersecção com a parede lá no projeto. Tá? Vou fechar isso aqui. Essa família. Não. Então sim, existe um elemento que rasga a parede, senão o que aconteceria? A parede atravessaria, ficaria misturado com a porta aqui no caso. Né? Ficaria misturado. Então existe ali um recorte para essa porta não aparecer. Então, são elementos que fazem situações parecidas, mas com características diferentes. Tá? Então, como eu falei, a abertura da parede também, ela não faz em outro formato, ela só vai fazer quadrado ou retangular. Ó. Tá? Em compensação, se eu quiser um rasgo diferenciado, circular, eu poderia fazer com editar com perfil. Ó. Que aí eu poderia pegar e desenhar um círculo aqui dentro. Desenhar um círculo aqui dentro e confirmar. Ó. Tá? Então, de parede é isso. Né? A gente deu uma geral em composição, a gente deu uma geral em edição de reboco, uma introdução sobre a questão do reboco. Essa questão do reboco depois tem que ser visto na prática em alguma construção de algum ambiente, como é bom depois construir um banheiro, fazendo esses rebaixos, mostrando tudo isso com toda a biblioteca, né? E às vezes também fazendo com diferentes acabamentos, um acabamento até a metade, um tipo de revestimento, da metade até o forro com outro tipo de revestimento. Eu acredito que banheiro é um exemplo bom para a gente estar construindo. Vamos ver se a gente faça um vídeo complementar, só comparando ajuste de reboco na parede, como nós vimos lá dentro da composição, e com peça, e vendo como é que ele se comporta para fazer um banheiro. A gente poderia fazer um outro vídeo, mas aqui foi só uma questão introdutória. Tá? Então é isso, fazendo o fechamento. Depois vamos para o vídeo 3 de 4 e 4 de 4, que vai tratar de piso. Vamos falar sobre piso.